Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita em maldição hereditária? Os filhos são castigados por Deus por causa dos pecados dos pais? Você acredita em maldição hereditária? Os defensores da doutrina da maldição hereditária têm em Êxodo capítulo 20, versículo 5, seu principal argumento. Esse texto diz: porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Êxodo capítulo 20, versículo 5. O principal pensamento dos que defendem essa doutrina é que os descendentes sofrem diversas maldições que são oriundas do comportamento mal dos seus pais antepassados. No entanto, o texto de Êxodo capítulo 20 e versículo 5 não sustenta esse pensamento. O texto demonstra que haverá a visitação do juiz de Deus aos descendentes dos ímpios. Porém, essa visitação é sobre os que aborrecem a Deus, ou seja, sobre aqueles que agem como agiram seus pais, que andam no mesmo caminho maligno. Observe o trecho: daqueles que me aborrecem. Não há como sustentar, com base nesse texto, que alguém totalmente obediente a Deus possa sofrer uma maldição hereditária porque seus antepassados fizeram diversas maldades. Essa pessoa não aborreceu a Deus, pelo contrário, anda nos seus caminhos. A descontinuidade desse juiz de Deus é evidente quando do arrependimento e da mudança de postura da pessoa, independentemente se os seus antepassados foram maus ou bons. Ou também o início desse juiz de Deus sobre a pessoa, se ela optou pelo caminho da desobediência, independentemente se os seus antepassados foram maus ou bons. Vejamos alguns exemplos. Samuel e seus filhos. Se os antepassados justos isentam os filhos de maldições hereditárias, o que dizer do texto do profeta Samuel? Samuel foi um dos maiores profetas e sacerdotes dos tempos bíblicos. Andou com Deus e tinha o Espírito de Deus. Nesse caso, os seus filhos deveriam receber a bênção hereditária, que está em Êxodo capítulo 20, versículos 6. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito que está em 1 Samuel capítulo 8, versículo 3. Os filhos de Samuel tiveram um bom exemplo, mas escolheram o caminho do mal. Isso demonstra que cada um responde por si perante Deus. Os filhos de Samuel deveriam ser abençoados mesmo sendo malignos, só porque seus pais foram justos? Se os antepassados maus transmitem a maldição hereditária aos filhos, então o que dizer do caso do rei Abias de Judá? Diz a seu respeito: andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e o seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus. 1 Reis capítulo 15, versículo 3. Nesse caso, seu filho deveria herdar uma maldição hereditária vinda dele e de seu pai, pois foram homens malignos. Vejamos, porém, o que a Bíblia diz sobre Asa, filho de Abias. Asa fez o que era reto perante o Senhor. O coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. 1 Reis capítulo 15, versículo 11 ao 14. Asa escolheu andar nos caminhos contrários ao do pai e do avô, que eram malignos. Não há atribuição alguma de maldição sobre ele. Nesse caso, Asa deveria ser amaldiçoado, mesmo sendo obediente a Deus, só porque o seu pai e seu avô foram malignos? E para esclarecer definitivamente o tema, temos o texto de Ezequiel 18. Nesse texto, vemos os israelitas utilizando um ditado popular para explicar a difícil situação que estavam passando. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ezequiel capítulo 18, versículo 2.
Esse ditado significa, em outras palavras, nossos pais é que pecaram no passado e nós é que estamos sofrendo o castigo. O profeta Ezequiel traz uma palavra de Deus para esclarecer a questão e demonstrar o pensamento de Deus sobre essa questão. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Fica claro que se a doutrina da maldição hereditária fosse bíblica, não haveria motivo da repreensão e explicação dada por Deus em Ezequiel capítulo 18. Nesse texto fica bem claro que cada um é responsável pelos seus próprios erros e acertos. Leia também Ezequiel capítulo 18 inteiro. Fica claro ainda que o arrependimento e a obediência a Deus põe fim à iniquidade que havia na vida da pessoa. É um divisor de água. E isso não importa quem foi o antepassado, se foi bom ou mal. Se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus mandamentos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá. Não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Ezequiel capítulo 18, versículo 21 ao 22. E para finalizar a questão, temos alguns textos no Novo Testamento que também iluminam o entendimento de que a maldição hereditária não é uma doutrina bíblica. Os discípulos de Jesus, ainda em treinamento, trazem a Jesus uma questão parecida com o que se pregam hoje sobre maldição hereditária. O que possivelmente muita gente cria. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este os seus pais para que nascesse cego? João capítulo 9, versículo 2. Jesus trata de fazer a interpretação errada deles do que haveria na vida daquele homem. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus, que está em João capítulo 9, versículo 3. Nada de maldição hereditária. Não há, portanto, motivo para ninguém ficar preocupado com o que os seus antepassados fizeram, se irão ou não ser castigados pelos atos deles. Cada vida responde por si, pois Deus é um Deus justo. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 12. Conclusão. Se você anda com Deus, será abençoado por Ele, independentemente de quem foram os seus antepassados. Se desobedece a Deus, estará debaixo da maldição que o pecado traz. Independentemente de quem foram os seus antepassados. Lembrando também que o arrependimento e a fé em Jesus Cristo limpa-nos de todo pecado e nos purifica para viver em novidade de vida. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. João capítulo 8 e versículo 36. Deus abençoe.